Muito bem, Efésios capítulo 5, na realidade a partir do versículo 21, 5, 21. Estamos vivendo épocas difíceis, épocas em que a palavra de Deus ela tem sido extremamente confrontada, em que a palavra de Deus e os pensamentos que ela traz, os princípios que ela traz têm sido questionados e colocados até como retógrados, colocados como de outro século, de outro milênio. Mas a palavra de Deus, ela direciona-nos e aponta-nos o caminho para viver de modo digno, um modo que agrada ao Senhor. O modo em que os relacionamentos, o modo em que a igreja, o modo que as pessoas podem ter paz com Deus e paz uns com os outros. Temos então visto também, a partir do capítulo 5, como ser imitador de Deus. E vimos que para sermos imitadores de Deus, precisamos demonstrar algumas características de Deus. Uma dessas características foi o amor, a luz que o nosso Deus é, e então nós devemos ser sábios. E por último, falamos de sermos cheios do Espírito Santo. Versículo 18 falou sobre isso, Não se embriaguem com vinho mais leve, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Na realidade, nós temos percebido pelas Escrituras, em Efésios, que ser cheio de Espírito é o caminho para conseguir ser e viver da forma como Deus quer que nós vivamos. Eu não consigo viver a forma que Deus quer que eu viva sem a ajuda do Espírito Santo. Então, ser cheio, ser pleno do Espírito Santo é uma necessidade constante. Hoje nós vamos olhar nas Escrituras que para os relacionamentos que nós temos, relacionamentos de maneira mais gerais possíveis, são colocados aqui, nós vamos precisar do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para ser, para viver, para se relacionar da forma como Deus quer que nós nos relacionemos. Sem o Espírito Santo é impossível. Então a palavra de Deus ela vai apontar para nós um caminho. O caminho em que, para eu ter paz nos meus relacionamentos, para eu viver uma vida que Deus se agrada, eu preciso então dele. Eu preciso estar cheio dele. Muitos colocam o versículo 21 junto aos versículos que nós pregamos semana passada, mas eu entendo que olhando para o que nós vamos falar agora essa noite, versículo 21, ele é como se fosse o título, Ele é como se fosse então a abertura para os relacionamentos. Versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A palavra então está falando sobre sujeição. Está nos apontando sobre, então, estar sobre alguém. E estar sobre alguém aqui, nós vamos observar que não está ligado, e é isso que vai em contra o pensamento do mundo, não está ligado a ser superior a. Não vamos falar aqui de superioridade, um é superior a outro, mas vamos falar de funcionalidade. Assim como no corpo, cada membro tem suas funções e dentro do corpo de Cristo, todas as funções, todos os membros, eles são importantes. Assim também nos relacionamentos que nós vamos estar expressando aqui, esses relacionamentos, existe uma subordinação um sobre o outro, mas não uma questão de ser superior e o outro inferior, mas uma questão de funcional, de ser funcional, de trabalhar da forma que Deus planejou e da forma então que é melhor para os relacionamentos. Vamos falar então de 3 tipos de relacionamentos aqui em Efésios, do capítulo 5, versículo 22 ao capítulo 6, versículo 9. O primeiro relacionamento que nós vamos falar está relacionado então a esposa e maridos, homem e mulher. Como é que deve ser esse relacionamento? Você aí talvez está escutando, jovem, Então já vai aprendendo como é que o papai e a mamãe precisam se comportar. Como é que o papai e a mamãe, eles precisam proceder, então, um para com o outro. E nós vimos em Efésios capítulo 5, capítulo 4, que nós como igrejas precisamos falar a verdade em amor, uns para com os outros, de modo que às vezes o filho vai poder, sim,
exortar ao pai, à mãe, para que ele possa crescer, para que ela possa mudar, né? Para que ela possa processar o despojar, o renovar e o revestir do novo homem em Cristo Jesus. Então, por isso que nós estamos falando aqui de funcionalidade, não de superioridade. De modo que sujeitar-se aqui, o filho ele pode falar para o pai se sujeitar a ele no aspecto de sujeição à palavra de Deus. Mas em termos funcionais, a palavra de Deus, ela vai já colocar uma hierarquia nessas três áreas da vida. Seja no lar, marido e mulher, seja no lar, pais, filhos, seja na sociedade, patrão, empregado. Existe e deve existir uma hierarquia para que exista ordem, exista decência, não exista caos. Fugir dessa ordem é fugir, então, é o homem se rebelar contra a vontade de Deus e perceber, então, como o mundo anda de pernas para o ar, vivendo vidas destruidoras, relacionamentos destruidores. Então vamos lá, esposas e maridos, dos versículos 22 ao versículo 33, nós vamos ter algumas instruções, ou instruções específicas para maridos e esposas. É interessante que a ordem que o autor ele coloca é uma ordem específica. Ele vai falar então da função mais simples, ou da função que vamos colocar em termos de hierarquia, né? Primeiro a mulher, depois os filhos, depois os empregados. E depois ele vai colocar então os esposos, os pais e os patrões. Em termos funcionais, como ele quer, como a palavra de Deus entende que os relacionamentos devem proceder para que sejam mais harmoniosos, para que assim seja conforme a vontade dele, que ele arquitetou. Então, primeiramente, ele vai falar às esposas. Versículo 22, leia aí comigo. Versículo 22, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Então, o primeiro dever, se eu posso colocar assim, o primeiro chamado que as esposas então estão sendo colocadas aqui é que as esposas devem se submeter aos seus próprios maridos. Existe uma liderança, ou deveria existir uma liderança dentro do lar. E essa liderança deveria ser exercida, ou deve ser exercida, então, pelo marido. Ele deveria apontar, ele deveria, então, direcionar a família a Cristo. Ele deveria apontar, ele deveria direcionar a família, a palavra de Deus. Ele deveria apontar, ele deveria direcionar a palavra, a família, a palavra. A mulher, então, ela se submete ao marido porque a vontade do Senhor é a primeira coisa que ela vai ser colocado. Esposas devem se submeter como ao Senhor. Eu sei que quando a gente olha os mandamentos de Deus, muitas vezes a gente olha para a pessoa que está na nossa frente, principalmente a mulher, às vezes dentro do aconselhamento bíblico, ela se pergunta, eu tenho que obedecer, eu tenho que submeter, eu tenho que colocar na vontade desse homem. Essa é a parte de dizer sim no casamento. Se você disse sim, tem que se submeter. Mas a gente vai ver que vai ser em tudo, mas em tudo em quê, né? Interessante o texto bíblico, a gente vai continuar caminhando. O versículo diz, as mulheres se sujeitem ao seu marido como ao Senhor. E por que isso deve acontecer? O texto continua. Porque o homem, o marido, é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui é que vem a grande questão da virada. Também eu quero adiantar logo tudo que as mulheres precisam ser, aqui para a gente ficar logo ciente, né? E aí eu poder explicar
de maneira pormenorizada os detalhes, né, que nós temos aqui. Deixa eu voltar aqui porque fica ruim de vocês lerem, né? Esposas devem se submeter porque o marido é o cabeça da mulher. Deve se submeter como a igreja se submete a Cristo. Deve se submeter em tudo. E mais lá na frente, versículo 33, as esposas elas devem também apresentar-se respeitosamente, né? Talvez para os meninos aí que estão copiando, não vai dar para copiar tudo, né, de uma vez. Mas acompanhe comigo de novo os versículos, então, só para que fique gravado na sua memória o que a palavra de Deus diz, né? Versículo 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A grande questão, irmãos, aqui é que irmãs, né, principalmente as mulheres, eu acho que elas estão sempre atentas, né, quando se fala sobre esse assunto, é o aspecto de que o homem, ele lidera, mas ele não lidera de qualquer forma. Então, e a mulher ela se submete em tudo de qualquer forma. Ela se submete à medida que o marido, ele reflete Cristo. Assim como Cristo ama a igreja, assim o marido deve amar a esposa, e esse vai ser um dos combustíveis do respeito, do amor e da submissão da mulher. A mulher, como foi colocado aqui para nós, como membro do corpo de Cristo, ela também deve ser usada por Deus para apontar ao homem que ele está falhando em muitas áreas na liderança, que ele está falhando em muitas áreas, talvez, naquilo que Cristo quer que ele seja. Esposa, Deus quer que o seu esposo lidere o seu lar. Mas, para que isso aconteça, você precisa também fazer a sua parte. Que parte? A parte de apontar para ele o caminho. A parte de apontar para ele como Cristo ama a igreja. A parte de apontar para ele de como Cristo se entregou para a igreja. Não de maneira a cobrar, mas de maneira amorosa a direcionar. A mulher, então, ela se submete ao homem por amor a Cristo também. Por causa de submissão. A questão, não temos como falar cada detalhe, né, de um relacionamento, não estamos falando que aqui não há conversa, não estamos falando aqui que não existe diálogo, não estamos falando aqui que não existe um momento em que o homem e a mulher eles têm que conversar, eles têm que traçar os seus objetivos, eles têm que ser companheiro um do outro. Estamos falando aqui de funcionalidade. E os termos usados aqui, eles são muito claros. Você se submete porque a igreja se submete a Cristo. E a igreja, quando Cristo fala, a igreja não tem resposta para dizer, vou pensar. A igreja ela deve fazer. Mas lembra, uma coisa diferente. Cristo nunca vai pedir algo para a igreja que não seja bom, que não seja amável, que não seja para o bem dela. A grande questão é que às vezes os homens, eles não sabem fazer esses pedidos e não sabem apontar essa direção. Não sabem ser como Cristo é. Mas isso não dá para nós, você, esposa, não dá então o direito de dizer que eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu vou passar por cima, não quero nem saber. Porque isso trará destruição para o seu lar. E agora, pastor, o que é que eu faço? Ajude o seu esposo. As instruções aqui é para que você ajude ele a liderar como Cristo lidera. Confiando em Deus, para que ele possa liderar da forma correta. Maridos, a responsabilidade maior é para conosco.
A responsabilidade, se submeter é engraçado, né? A sociedade acha que se submeter é ser inferior, se submeter é ruim, se submeter é a melhor coisa que existe. Se submeter tira de mim a responsabilidade. Se submeter tira de mim o peso da cobrança. Se submeter demonstra confiança em Deus. Ser homem, nesse aspecto, é muito mais difícil. E somos incapazes de fazermos o que Deus quer que nós façamos. Ser homem é muito complicado no aspecto, então, que é você que vai ser cobrado. Se não está liderando, se não está fazendo do jeito certo, se não está amando sua esposa incondicionalmente, ela se submetendo ou ela não se submetendo. Cristo ama sim a igreja. Sempre a igreja é fiel a Ele? Sim ou não? A igreja é sempre fiel a Cristo? A igreja sempre faz o que Cristo quer? A igreja está sempre animada para fazer a vontade dEle? Cristo ama a sua igreja? Ele ama. É assim que você tem que amar a sua esposa. Nem sempre ela vai estar animada, nem sempre ela vai fazer o que você deseja, nem sempre ela vai lhe apoiar como você gostaria que ela lhe apoiasse, mas você deve amá-la. E amar não é simplesmente dizer para ela, olha como eu te amo. Amar é demonstrar. É demonstrar para ela em uma briga, depois da briga, o perdão, o pedido de perdão, é ajudar-nos a fazeres do lar, mesmo estando um com raiva do outro. Os maridos devem também, a palavra de Deus diz, amar suas esposas sacrificialmente. Vamos ler os versículos, né, também. Está aí, eu sei que está descrito as instruções, mas é a palavra de Deus que nos orienta. Olha o versículo 25. Marido, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso é difícil. Isso é difícil de fazer. Da maneira que Cristo fez. E ele ainda dá ou aponta o caminho que Cristo fez. Ele morreu por sua igreja. Ele morreu pela noiva de Cristo. A grande pergunta é, você está disposto a morrer para que sua esposa seja a maior filha de Deus, serva de Deus? Olha o que Cristo faz. Por que Cristo se entrega por sua igreja? O versículo 26 diz, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Parte do que tem aqui, lógico que você nunca vai fazer. Você não é Jesus Cristo, seu sangue não purifica ninguém. Mas o princípio aqui que Jesus Cristo aponta então para o marido é respondido em uma pergunta. Sua esposa, hoje, depois que ela casou, ela serve melhor a Deus? Se não, você não está fazendo um bom papel. Você se esforça, você se sacrifica para santificá-la, no aspecto de que fazer com que ela seja uma melhor serva de Deus. Que ela possa servir melhor a Deus. É assim que o esposo deve olhar, né? Às vezes o esposo ele percebe ou procura saber se ela está servindo bem a ele. Mas o casamento, a função principal do casamento, lógico que é amar um ao outro, mas para servir a um só Deus. Amar sacrificialmente. Os maridos devem então amar também suas esposas intencionalmente. Na realidade não existe amor se não for algo intencional. O amor ali, eu poderia dizer que o amor pode ser espontâneo em alguns aspectos, né? Então, como uma mãe que ao ver o filho, né, caindo, né, ela se joga, né? É espontâneo, é rápido, né? Por causa do amor que existe, é intenso, né? Ela não pensa, né? Se vier um carro, ela se joga na frente, mesmo talvez os dois morrendo, porque faz parte de amar o filho, de proteger. Então, eu creio que existe sim um amor que pode ser mais do que intencional, espontâneo nesse sentido.
Mas quando eu falo intencional, então é planejado. Eu planejo o meu dia com minha esposa. Eu deveria planejar o meu mês, o ano. Se eu estou olhando para que ela seja melhor, mais parecida com Cristo, eu tenho que ser intencional. Eu tenho que ser intencional nas minhas orações. Eu tenho que ser intencional nas leituras bíblicas. Eu tenho que ser intencional ao trazê-la à igreja. Eu tenho que ser intencional ao conversar com ela e saber dos seus sofrimentos, de suas dores, dos seus temores. Assim como Cristo escuta a sua igreja. Versículo 28 continua. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Maridos devem amar suas esposas afetuosamente. Não é só quando quer algo, mas a sua afeição, a sua procura deve ser constante, porque a mulher foi feita por Deus dessa forma. Né? O homem, às vezes, ele não se importa muito se tem, né, o abraço, se tem um carinho, não está muito preocupado com isso. Mas a mulher se preocupa, né? É interessante, né? Como Deus criou essas distinções, e essas distinções são maravilhosas, irmãos. Não deixe o mundo dizer que as diferenças que nós temos é algo ruim, porque, na minha opinião, né? Deus me livre de casar com uma pessoa igual a mim. Eu falo fisicamente e falo também, né, no aspecto emocional, psicológico. Fisicamente, misericórdia, né? Eu me olho no espelho, eu sou a graça de Cristo, né? Por ter dado uma esposa tão bonita, né? Mas ela, né, Deus, né, transforma, né, o coração e até a visão das nossas esposas, né? E a gente consegue casar. Eu não vou falar o nome dos irmãos aqui, né? Para não ficar constrangedor, né? Mas olha aí. Olha para sua esposa, irmão, e diga assim, rapaz, é mesmo, né? Como é que pode eu ter conseguido casar com uma mulher tão bonita? Porque Deus é bom. Então, quando o mundo coloca em conflito o que não existe, ou que não deveria existir de conflito, é porque o mundo não entende como Deus nos criou e nos criou de maneira maravilhosa. E quando nós queremos assumir a responsabilidade que é de outro, existe o caos na família. A família ela deveria trabalhar unida para que esses princípios elas continuassem em vigor. E eu conclamo principalmente os homens para viver conforme Cristo vive, mas eu chamo também as mulheres. Olha, irmão, isso também vale para você, não nesse texto, em outro texto, em 1 Coríntios vai apontar isso, mas ajude o seu esposo a ser mais parecido com Cristo e a ser um líder no seu lar. Não se acomode. Não ache bom que você está liderando o seu lar. Porque eu entendo que muitas vezes, por causa de frouxidão, por causa de problemas, por causa de que um homem ele fica parado, existe muitas vezes a mulher que toma as rédeas, né? Senão a casa ela cai. E é a realidade que muitas vezes. Mas isso está criando lares disfuncionais, famílias disfuncionais, filhos disfuncionais e uma sociedade quebrada. Os próximos relacionamentos que nós queremos trabalhar hoje à noite, rapidinho, é filhos e pais. 4 versículos, então, nos dão as instruções para trabalhar com filhos e pais. Os primeiros versículos, então, vão falar para você, filho. Filhos, versículo 1, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. É interessante que nós poderíamos colocar essas instruções para os filhos obedecerem e honrarem seus pais através até de formas de perguntas, né?
Poderíamos perguntar o que significa que os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. E a outra pergunta a gente poderia fazer, por que os filhos devem obedecer e honrar os seus pais? Eu acho que a segunda pergunta ela é respondida já de imediato. Por que os filhos devem obedecer e honrar os seus pais? O versículo vai dizer, pois isso é justo, pois isso é certo. Novamente estamos falando aqui de termos e de assuntos que hoje em dia estão cada vez mais complicados, né? Hoje o filho, ele manda em casa e o pai, ele obedece, né? Se ele tem juízo. Eu tenho lidado com a educação já há algum tempo, sendo pai e agora também sendo professor, e eu tenho percebido cada vez mais que a falta de orientação bíblica ou de sensatez, irmãos. Não estamos falando não só do que a orientação bíblica diz, mas de sensatez. Uma pessoa, na sensatez simples que um homem deve ter, uma pessoa mais velha, ela deveria ser respeitada pela mais nova. Ela deveria ser obedecida pela mais nova. Independente se está certo ou está errado. Obedecida, lógico que não para fazer o que é errado, mas para não se questionar, não bater boca, se respeitar. Se está certo, se está errado, é uma coisa que eu posso amadurecer com o filho e ter minha própria opinião formada e dialogar mais na frente quando eu tiver a oportunidade. Mas hoje não, o mundo, né? E o sistema político, né, que passou pelo Brasil nos últimos 18 anos, chamou e chama, né, a criança, o aluno, ao questionamento. E ele distorce o que é questionamento, é questionar como aprender mais. Não é questionar o que é certo e o errado. Porque os ensinamentos, né, na área pedagógica é questionar como aprender, é questionar como é que eu posso saber mais sobre aquela situação, sobre o que está sendo explicado. Não é questionar que se o professor está dizendo é certo ou errado. Mas o filho está sendo orientado e massificado e colocado isso na cabeça dele. Ele tem que questionar tudo. E ele está certo. E ele está certo, mais do que o pai. Filhos, você precisa obedecer o seu pai. Versículo 2 ele ainda vai dar outra orientação. Por quê? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Existe uma promessa aqui sobre obedecer ou não obedecer aos pais. A promessa de que aqueles que são orientados por seus pais, normalmente o pai, a maioria dos pais vão querer vida longa, vida próspera para os filhos, vão querer que eles saiam do caminho do mal, vão querer que eles trilhem o caminho do bem, e isso vai fazer com que eles tenham longa vida sobre a terra, sendo crente ou não. Eles vão ser orientados e ter longa vida sobre a terra. É impressionante, irmãos, quando você olha, né, para gerações passadas, como nós tínhamos, né, famílias com muitos filhos e esses filhos vivendo longos dias sobre a terra. E não estou falando aqui se eram crentes ou descrentes, mas por respeito ao lar, o respeito aos pais, Deus honrando a sua palavra. Ele não diz em sua palavra que é para crentes, ele diz que é para filhos. Se o filho honrar o papai e a mamãe, ele vai viver longa vida sobre a terra. Existem exceções, lógico, a gente não vai trabalhar nesse momento aqui essas exceções. Filho, busque orientação do Senhor, porque é certo, porque Deus ordenou e porque há grande recompensa. Caminhando aqui para os pais,
a gente vai fazer o seguinte, né, já adiantando um pouquinho aí para vocês, irmãos, a gente está pregando porções maiores de Efésios para que a gente possa entender melhor, e depois a gente vai vir com porções menores e explicar de maneira mais detalhada cada uma delas, né? Pais, não provoquem, mas treinem seus filhos. Versículo vai dizer assim, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que significa provocar o filho, né? Ou irritar o filho? Você já parou para pensar sobre isso, pai? A orientação bíblica, quando a gente olha em Efésios e olha de maneira geral nas Escrituras, a palavra de Deus vai dizer que você irrita o seu filho quando você não procede conforme a palavra de Deus. O pai que ama, ele instrui, ele disciplina, ele mostra o caminho correto. O pai que não ama deixa o seu filho fazer o que quer, do jeito que quer. E o filho entregue a si mesmo é ruína para o seu lar. Mamãe, papai, o filho entregue a si mesmo vai ser ruína para ele e para você. Tristeza, dor. Irritar o filho, pelo contrário, é não agir conforme as Escrituras. Aqui o filho pode pensar aqui, né? Pronto, agora o pastor vai falar tudo que minha mãe não deve fazer. Poderíamos colocar muitas coisas que os pais e as mães fazem errado. Existe muita coisa errada. Mas eu tenho percebido, né, como eu comentei com vocês, que a maioria das coisas que tem sido feita é a falta de instrução. A falta do filho entender que ele é filho, ele não é o pai. Que ele é filho, ele não é a mãe. Que ele é o filho, ele deve se submeter, ele deve entender a autoridade. O filho entregue a si mesmo vem causar desespero no lar e na sociedade. Crie o seu filho segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe o que traz mais irritação ao seu filho? É você não conhecer a palavra. Como é que você vai educar o seu filho nos caminhos do Senhor? Vai falar para ele sobre não mentir, sobre não se irar, sobre não roubar, sobre não matar, se você não sabe onde diz isso nas Escrituras. Instruir os filhos de maneira correta necessita, então, conhecer a palavra. Mas às vezes você não vai conhecer a palavra completamente. Liga para o pastor, pede ajuda do pastor, pede ajuda do seu líder. Lemos, né, em Efésios capítulo 4, estamos aqui para preparar para que você faça a obra do ministério. E você não precisa fazer a obra do ministério só. Você pode ser instruído na palavra. Eu não sei, pastor, o que fazer, eu não sei. Meu filho não está caminhando da maneira correta. Para encerrar esse tempo, eu vou apenas ler com vocês, rapidinho, Efésios capítulo 6, versículo 9, 6 ao 9, 5 ao 9, desculpa. E novamente vai falar agora de um relacionamento ligado a escravos e senhores. E como se deve proceder. O texto é simples, ele é claro, então, à medida que eu for lendo, eu vou explicando para vocês. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Irmãos, o nosso proceder é sempre exemplificando Cristo. É sempre em Cristo, para Cristo e através de Cristo. É como se eu estivesse fazendo para Jesus Cristo. E assim eu vou fazer no meu trabalho. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não a homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre.
Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, com honra. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Relacionamentos. Relacionamentos podem e muitas vezes são extremamente complicados. Mas se nós estivermos controlados, direcionados pelo Espírito Santo, se nós estivermos unidos em Cristo, um ajudando o outro, orando pelo outro, nós podemos fazer e ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu sei que muitas vezes é difícil por causa da pessoa, difícil às vezes por causa de você. Às vezes nós temos um coração difícil de perdoar, temos um coração difícil de mudar, mas Deus nos chama a essa mudança verdadeira. Quero deixar aí escrito, para os meninos que estão copiando. Mas quero chamar você agora, passei um pouquinho do tempo hoje, mas quero chamar você para ter aqueles 5 minutos com as pessoas que estão ao seu redor, para tratar desses 3 assuntos, desses 3 relacionamentos, para orar sobre isso, sobre como está o seu relacionamento com o seu esposo, com sua esposa, como está o seu relacionamento com filhos. Lógico que não dá para trabalhar os 3 temas na mesma noite aí. Escolha um tema que você gostaria de pedir oração e busque ver como você vai aplicar esse texto aí com o grupo que está ao seu lado aí. Então, 3 a 4 pessoas se unam e eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem esse tempo de conversa aí depois de oração. Vamos orar? Vamos orar juntos. Você pode colocar a sua cadeira aí. Depois você tem o privilégio de estar conversando mais sobre isso, sobre o assunto, Acho que o tempo passa tão rápido, E você tem a oportunidade de falar com os irmãos sobre o que vocês iniciaram agora. Mas vamos orar? Santo Deus, eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez, que Teu Santo Espírito, Ele nos controle. Teu Santo Espírito, Ele nos direcione. Que Teu Santo Espírito, Ele encha o nosso viver. E vimos que na Tua palavra, em Colossenses 3,16, que a palavra de Deus deve estar habitando ricamente em nós. E assim o Teu Espírito pode direcionar, nos controlar, conforme o Senhor deixou a orientação para Ele. Ó Senhor, esse pedido, Senhor, está linkado, está ligado, Senhor, às necessidades que eu tenho como os nossos irmãos, homens, têm como esposo, as nossas irmãs têm como esposas, os filhos, os pais, os empregados, os patrões. Cada um de nós temos nos relacionamentos, Senhor. Eu sei que temos outros detalhes, outros relacionamentos que existem, os relacionamentos de filho com pais espirituais, o relacionamento de irmãs que já são viúvas, mas também precisam se relacionar dentro da igreja, na sociedade e tantos outros relacionamentos, Senhor, que Tua palavra ela contempla, não aqui em Efésios nesse momento, porque os princípios dados aqui são gerais, mas a Tua palavra ela tem ensinamentos específicos para cada um dos nossos relacionamentos, para cada pessoa que está aqui essa noite. Ela direciona, ela dá esperança, ela dá conforto, ela dá firmeza, ela dá luz, Senhor, para os nossos caminhos. Nos ajuda então a desfrutar desse manancial de bênçãos que nós temos na Tua palavra. Recebe, Senhor, ainda a adoração, os cânticos, o último cântico que queremos cantar essa noite. Depois, Senhor, nos ajuda no tempo, sempre na nossa semana, e também nos dá um tempo hoje ainda de comunhão. Nós te oramos e te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem oramos. Amém.